Olá, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem, nesse dia 22 de setembro, segundo dia do nosso evento, antes de começarmos a nossa palestra em si, eu gostaria de parabenizar a todos os professores, a todos os acadêmicos, pois hoje nós comemoramos o Dia do Contador e da Contadora, não é? Então, aos futuros profissionais da contabilidade, aos profissionais atuantes atualmente da contabilidade, meus parabéns, que vocês sejam cada vez mais proativos e que vocês tenham muito sucesso na carreira profissional de vocês, que agora alguns estão escolhendo e que outros já escolheram e já estão aí atuando profissionalmente, tá? Parabéns a todos. Muito bem, então, meu nome, Fábio Vinícius Primac, sou professor no Centro Universitário Campo Real, além de professor do curso de Ciências Contábeis, eu também estou como coordenador atual do curso de Ciências Contábeis e também sou professor no curso de Engenharia de Software na mesma instituição. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a minha biografia, aqui está o meu site, https://Fábio Primac, e também o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, queiram tirar alguma dúvida, algum comentário, caso alguma outra relação, não é, profissional, ou até mesmo alguma coisa que vocês tenham alguma dúvida, que tenham a respeito da nossa profissão, estou totalmente à disposição de vocês para, quem sabe, saná-las, né? Então, Fábio Primac, camporeal.edu.br, tá? Estou à disposição de todos. Bom, nessa nossa breve palestra, ou nessa nossa breve conversa, o meu objetivo principal é falar sobre o conceito, né, ou sobre os conceitos que envolvem a inovação no mercado contábil. Muitos de nós pensamos que a inovação ela somente tem a ver com tecnologia, não é? Mas não é bem assim. A tecnologia da informação, lógico, ela é uma ferramenta aliada à inovação. Porém, a inovação pode ser aplicada em qualquer ramo, não é? A inovação pode ser aplicada no mercado contábil, no mercado, nas várias áreas que compõem a prestação de serviço, ou até mesmo as várias áreas que compõem o mercado varejista, o mercado atacadista, enfim, de produtos, não é? Então, nós estaremos falando especificamente sobre a inovação no mercado contábil. Eu possuo já uma certa experiência em ciências contábeis, eu atuo profissionalmente desde o ano de 1988, não é? Então já fazem aí bom tempo onde eu já trabalho com a contabilidade, em que a contabilidade faz parte do meu sangue e eu tenho já uma boa experiência nessa área. Junto com a parte de contabilidade, eu também tenho uma grande experiência na parte de sistemas de informação, que é a minha primeira graduação. A segunda graduação é em ciências contábeis, certo? Muito bem. Como eu já falei, eu atuo desde 1988, então, por consequência disso, eu tive a satisfação de estar presente nesses dois momentos aqui, com a chegada do computador nos escritórios de contabilidade, com a chegada da telefonia celular a todos, tanto do escritório de contabilidade, a toda a população em geral, não é? Eu estou acompanhando, inclusive, né, a evolução até mesmo da entrega de correspondências, não é? Da entrega da informação, das notícias. Atualmente você vê, se você for fazer uma pesquisa geral, não é? Você vê poucas pessoas fazendo a leitura do jornal impresso. Você vê, inclusive, poucas alternativas de jornais impresso, não é? E você percebe que, pesquisando, nota-se
que as empresas que distribuíam jornais do seu formato impresso hoje passam por sérias dificuldades, não é? Por que isso acontece? Porque atualmente a informação ela já não precisa mais estar no papel para ser uma informação. Não é? Não precisa ser mais algo palpável, uma leitura num papel impresso, onde muitas vezes nós sujávamos as mãos, inclusive, não é? Seja impresso em jornal ou revistas, atualmente basta você, com um clique no seu celular ou no seu computador, e você tem todas as informações possíveis de todos os jornais possíveis, não é, do mundo. Eu tive também a oportunidade, a satisfação de acompanhar, inclusive, a evolução no mercado varejista, até mesmo no mercado atacadista, que hoje não estão mais presos a quatro paredes ou não estão mais presos a essas carrocinhas aqui antigas, não é? Hoje o mercado varejista, ele é um mercado em expansão, onde você consegue fazer compras e vendas a qualquer pessoa que esteja conectado à internet, a qualquer pessoa que tenha o seu link, não é, do seu produto ou do seu serviço à venda, nós temos acesso e, consequentemente, o nosso mercado consumidor, ele torna-se mais amplo, certo? Nós temos hoje, então, a possibilidade de ter equipamentos mais precisos e até mesmo, se você fizer uma comparação um pouco mais aprofundada, até mesmo equipamentos mais baratos, com relação aos equipamentos que nós tínhamos lá na década de 80, na década de 90, onde que para um escritório de contabilidade fazer a aquisição de um computador e de uma impressora, ele precisava dispor de um carro, por exemplo. Ele tinha que fazer a venda de um carro para comprar esses equipamentos. Não é? Atualmente isso já não tem mais tanto sentido e torna-se até certo ponto uma piada, não é? Por quê? Porque o crédito hoje está realmente muito fácil e qualquer um tem realmente a oportunidade de aquisição de equipamentos na parte de tecnologia que satisfaz a toda e qualquer atividade profissional no dia a dia. Nós temos a possibilidade, como eu comentei, de a um toque no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ter as notícias do dia e de qualquer localização do nosso mundo, inclusive, né, do nosso planeta. Eu quero saber as notícias do Japão. Basta você acessar um jornal do Japão. Eu quero saber as notícias lá dos Estados Unidos. Basta que você tenha acesso ao jornal local, não é? A possibilidade que nós temos de guardar todas as nossas informações, não apenas em locais físicos ou em equipamentos que estão locados fisicamente próximos a nós. Nós temos a possibilidade de levar esses arquivos no seu formato digital à nuvem, não é? À internet, e fazer com que estes produtos, esses documentos, possam ser acessados de qualquer lugar, desde que tenha o acesso à internet decente, não é? Nós temos plataformas de comércio eletrônico, a Amazon, por exemplo, a eBay, por exemplo, onde que muito do comércio tradicional hoje, praticamente em alguns itens, ultrapassa o comércio físico. Não é? Então, alguns itens hoje, não sei precisar bem ao correto, mas passa de 30% hoje de itens que são comercializados na sua forma mais ampla, utilizando as plataformas digitais. Não é? A possibilidade de você mandar mensagens não mais e não ter mais aquele desagradável tempo de espera que nós temos com os correios. Hoje, a um toque do nosso dedo, nós temos a possibilidade de enviar e-mails, que inclusive já está praticamente que caindo no desgosto popular, pois os softwares mensageiros, como o WhatsApp e tantos outros, tornam-se mais atrativos, tanto ao público mais jovem, quanto até mesmo ao público mais experiente. É mais fácil você enviar uma mensagem via WhatsApp,
mais rápido e a pessoa tem praticamente a resposta de uma forma mais precisa, né? Quem sabe uma forma mais rápida, uma forma mais objetiva. Claro, o e-mail ele ainda é útil, principalmente quando nós precisamos formalizar alguma proposta, quando nós precisamos enviar algum documento que exige um cuidado necessário maior e muito provavelmente vai demorar ainda para cair, para sair de cena. Mas é uma das tecnologias que emergiu na década de 90, não é? Final de 89, final da década de 80, início da década de 90, e nós percebemos que agora, nos anos 2000, começa a ter um declínio, não é? É importante nós lembrarmos que nós nascemos e vivemos com essa tecnologia, não é? E que essa tecnologia ela é mutável. Ao mesmo tempo que ela nasce num estouro, ela também morre num estouro, que é o caso do e-mail que está acontecendo aí. E a contabilidade, meus amigos, ela evoluiu. Vejam aqui algumas imagens antigas. Esse aqui é um livro caixa antigo, não é? Na época em que a contabilidade era feita totalmente manual, onde não haviam possibilidades de praticamente nenhum equipamento eletrônico, não é? Para fazer os cálculos, para fazer a apuração de impostos, balanços, balancetes, DRS e tudo mais, notas explicativas e tudo mais. Nessa época aqui, nós tínhamos somente os livros, em que eles eram encadernados nessa grande prensa aqui, com folhas de gelatina, carbonados e tudo mais. Era um processo meticuloso, um processo quase artesanal, mas que precisava ser feito, porque a Receita, desde aquela época, já fazia a sua fiscalização. Aqui é um outro exemplo, né, uma foto onde mostra um escritório de contabilidade há muitos anos atrás, onde tínhamos lá máquinas gigantescas, como essas aqui que estão, não é? Que exigiam uma forma de lida muito diferente do que nós temos atualmente, certo? Aqui nós temos o papel de um contador, não é? Provavelmente esse contador é o dono do escritório, está olhando o processo trabalhoso dos seus funcionários aqui. E percebo, né, a elegância de cada um com seu terno e gravata, sapatos e tal, certo? Nós somos a evolução. A contabilidade, ela evolui, evidentemente, os seus equipamentos, as suas rotinas, as suas formas de atuação, mas o importante é nós, os profissionais que trabalham com a contabilidade, é que precisamos evoluir constantemente. Não é periodicamente, é constantemente. Diariamente, nós precisamos evoluir. Diariamente, nós precisamos consultar a legislação, diariamente, nós precisamos consultar novas formas de trabalho, diariamente, nós precisamos estar em contato com os nossos clientes, com os nossos parceiros comerciais, para que o nosso serviço seja sempre a contento, para que o nosso serviço seja sempre de qualidade e que nós estejamos sempre na crista da onda, certo? Então, nós devemos ser a solução e a evolução, principalmente nesses dias, nessas épocas, nesses períodos em que nós estamos vivendo, onde as empresas elas sofreram um baque. Empresas, quando eu falo, nossos clientes do nosso escritório sofreram baques extraordinários em termos de economia e que agora precisam alavancar as suas vendas, a sua prestação de serviço, trabalhar, quem sabe, o dobro, o triplo daquilo que foi trabalhado nos meses em que, infelizmente, estiveram parados. E aí entra o papel do contador, aí entra o papel da evolução contábil periodicamente, diariamente, constantemente. Esse profissional, ele é o parceiro
do seu cliente. Esse profissional precisa constantemente alertar o seu cliente sobre os riscos que eles estão correndo e também sobre as oportunidades que estão surgindo, certo? Então, nós, profissionais da contabilidade, hoje somos a evolução no mercado, tá? Claro, assim como o mercado evolui, assim como o nosso trabalho evolui, assim como a sociedade evolui, o governo, em suas formas de fiscalização e solicitação de informações, evolui também. Aqui nós temos 3 grandes exemplos. O E-Social, que infelizmente nasceu de uma forma errada e que agora está tentando se consertar, não é? Na verdade, ele nasceu como Frankenstein, e agora estão tentando fazer esse Frankenstein um modelo de passarela. E para que isso ocorra, existe no meio do caminho muita coisa a ser feita. O E-Social já está ativo, já está recebendo as informações de empresa de determinado grupo, e na sequência, esse grupo tende a aumentar com a implantação do E-Social nas empresas do Simples Nacional, até mesmo nas empresas enquadradas no microempreendedor individual, certo? Percebam que o trabalho do contador nunca para, nunca para. O trabalho do contador somente evolui e altera. O E-Social é uma dessas alterações. Antigamente, quando nós fazíamos um registro de um funcionário, antigamente, pessoal, estou falando há 2, 3 anos atrás, quando nós fazíamos um registro de um funcionário ou a demissão de um funcionário, nós precisávamos levar esta informação através de um projeto do governo chamado CAGED. Atualmente, quando nós fazemos uma admissão ou uma demissão de um funcionário, nós precisamos fazer com que esta informação seja levada de uma forma rápida, utilizando o E-Social. O CAGED era uma vez no mês, sempre no início do mês. O E-Social, praticamente a todo momento em que se faz uma admissão e uma demissão. Dependendo da empresa, torna-se praticamente diário o uso do E-Social. Nós temos para a indústria o bloco K, não é? Que também é uma evolução da informação. Nós temos para o varejo, para as empresas prestadoras de serviço, para os atacadistas, a nota fiscal eletrônica, certo? Aonde sai o papel do bloco, aonde sai o papel da pessoa em que precisa preencher a nota fiscal no seu formato manual, aonde sai o papel do contador que precisa fazer o lançamento detalhado de cada nota fiscal em seu escritório. Hoje nós temos a nota fiscal eletrônica, em que, através de um código de barras ou através de um QR Code, não é, de uma chave, nós temos a possibilidade de importar no nosso sistema de gestão contábil, no escritório, todas as informações referentes àquela nota fiscal. Então vejam que a evolução ela é constante e ela é sempre necessária, tanto ao nosso trabalho como contador, quanto também ao trabalho da Receita ou das receitas, do governo em geral, como também dos nossos clientes. A evolução ela é contínua e ela nunca irá parar. Nós não sabemos o que teremos para frente. Não sabemos. Nós temos um esboço, mais ou menos, dos projetos que virão. E fica a critério de cada profissional contábil a verificação se ele está diante de uma alteração que pode lhe levar ao, quem sabe, a desgraça da sua profissão ou não. Certo? Nós estamos preparados? Eu pergunto isso a vocês, caros colegas profissionais e acadêmicos. Estamos preparados para essa evolução? Definitivamente, boa parte das pessoas e organizações preocupadas com o amanhã sequer estão sintonizadas com o presente. E mais, com os pés ainda arraigados no passado.
É isso que acontece, infelizmente, na grande maioria dos profissionais da contabilidade. É isso que ocorre, infelizmente, na grande maioria dos gestores administrativos de empresas. Certo? Estão sempre preocupados com o futuro, com as vendas futuras, mas não percebem muitas vezes que nós precisamos levar a informação ou tratar essa informação de uma forma séria, pois esta informação será enviada ao governo, essa informação passará pelo crivo da fiscalização, e se nós não fizermos um trabalho correto, preciso e sério, infelizmente, não será no futuro que nós teremos o prejuízo, mas será no presente esse prejuízo. Então, nós devemos não parar de pensar no futuro e não parar de pensar no passado. Não isso. Nós devemos pegar presente, passado e futuro, colocarmos todos num grande liquidificador e depois tomá-los. Trabalhar com esses 3 itens, essas 3 formas, presente, passado e futuro, mas sempre com o presente preponderando, para que o nosso trabalho seja realmente um trabalho sério, específico, preparado, adequado e de qualidade. Os serviços contábeis com os pés no passado. Vejam só o que acontece hoje, o que acontece atualmente em alguns escritórios com alguns profissionais. Foco no serviço prático e pouco investimento em relacionamento. Ou seja, o profissional contábil, atualmente, usa mais o seu tempo fazendo rotinas que, a princípio, poderiam ser delegadas a outros profissionais do seu escritório. Ao contrário, ele não faz isso. Ele simplesmente pega e coloca a mão na massa e esquece que o relacionamento com os seus clientes, com os seus parceiros profissionais, até mesmo com a sua concorrência, é uma coisa importante. Gestão para sobrevivência artesanal e centralizadora. O escritório de contabilidade, há 20, 30, 40 anos atrás, o contador era reconhecido como um profissional rico. Hoje já não. Hoje é na sobrevivência. E, infelizmente, quando você foca na gestão para sobrevivência, o teu escritório ou você como contador sobrevive no máximo 10 anos. 10 anos? Como é que eu faço, então, para alterar isso? Eu preciso melhorar o meu desempenho, eu preciso sair da minha zona de conforto como profissional contábil, eu preciso fazer com que as minhas relações profissionais não sejam mais apenas única e exclusivamente contábeis, mas tenham também um pezinho na gestão administrativa. A ausência de controles básicos, inexistência de pesquisa interna e externa como base para inovações. Muitos profissionais contábeis hoje ficam sentados na sua zona de conforto e não verificam se o seu serviço, se o seu produto que está sendo comercializado aos seus clientes é de qualidade ou não. Ora, eu estou recebendo o meu honorário, então significa que o cliente está satisfeito. Nem sempre, meus amigos, é isso que ocorre. Nem sempre. Uso do tempo somente para cumprir prazos. É claro, nós, profissionais contábeis, devemos obrigatoriamente respeitar os prazos. E cada um dos prazos, seja uma reunião profissional, seja um relatório que precisa ser entregue, seja uma declaração que precisa ser entregue, pois se nós não fizermos isso, não respeitarmos esses prazos, o que acontecerá? O prejuízo será nosso, ou seja, através de uma multa, ou seja, pela perda de um cliente, ou seja, até mesmo pelo pensamento errôneo de muitas pessoas que dizem: aquele cara está atrasado, ou aquele cara esqueceu da nossa reunião, então ele é um profissional de baixa qualidade. E às vezes nem é isso. Às vezes o profissional esqueceu
por um lapso de memória, esqueceu de fazer determinado assunto, determinada coisa. Não é que ele seja despreparado, não é que ele seja desqualificado, mas é que ele está chegando a isso, a esse ponto. Capacitação de equipe somente técnica, precificação inadequada e sem percepção de valor por parte do cliente. Atualmente, infelizmente, a cobrança de honorários ela é até mesmo de uma forma errada por boa parte dos contadores. Eles não sabem como mensurar o seu valor e como precificar a sua prestação de serviço. Aí nós temos os 10 anos de vida sendo cerçados aí, eliminados aí, parados aí. Desinteresse por temas e trabalhos de gestão, isso talvez seja um dos pontos mais errados quando nós falamos em contabilidade. Contador é contador, administrador é administrador, economista é economista. Não. O profissional atual em que o mercado de trabalho está exigindo é aquele que está com um pé e uma mão em cada uma dessas áreas. Ele precisa ser contador, ele precisa ser administrador, ele precisa ser economista, ele precisa ser psicólogo, ele precisa ser juiz de paz, ele precisa ser advogado, enfim. O contador, hoje, ele é um profissional polvo, vários braços. A culpa é do governo, a culpa é do empresário. Quantas vezes nós ouvimos isso em pequenas reuniões, ou até mesmo, não é, em reuniões onde tem mais pessoas, em que o profissional contábil sempre culpa o governo ou sempre culpa o empresário das suas mazelas. Não é. A culpa é do profissional contábil, que não sabe se organizar, que não está atento às inovações do mercado, que não está atento às necessidades do mercado e que, num determinado momento, precisa culpar alguém. E aí, ele não vai se culpar. Não, ele é o super-herói. Eu estou falando isso daqueles profissionais errados, certo? Você, eu, os demais professores que estão participando aqui da nossa palestra, nós devemos mudar essa forma de pensamento. A culpa não é do governo. Mas o governo está exigindo e-social, o governo está exigindo bloco K, o governo está exigindo SPED de não sei o quê. Ora, meu amigo, o governo sempre exigiu. Antigamente era no formato do papel, hoje é no formato eletrônico. Você tem que se organizar a isso. E nós temos ferramentas para isso. Assim como antigamente nós tínhamos vários tipos de papéis, vários tipos de caneta, vários tipos de móveis adequados, hoje nós também temos computadores adequados, sistemas adequados, internet adequada. Basta você, profissional, se adequar também. Espera que alguém faça alguma coisa. Ou seja, ele nunca faz nada. Ele quer que alguém faça alguma coisa por ele. Mas ele não levanta a bandeira e dizer, não, isso está errado, vamos fazer de tal forma ou de tal prática. Certo? O papel do contador hoje na ótica do cliente, vejam, meus amigos, vejam só o que o cliente pensa sobre o papel do contador. 61,84% é necessário, pois resolve os meus assuntos fiscais. Então, o contador hoje, infelizmente, ele é apenas um emissor de guia para pagamento. Indiferente, só procuro quando preciso, 21,71%. Veja que forma errada o cliente pensa sobre o contador. Mas quem está errado? Será que é o empresário que está pensando desse jeito ou será que é o contador que fez com que o empresário pensasse desse jeito? Lógico que é o contador. Essencial, me ajuda na visão estratégica do meu negócio, 16,74%. Pessoal, vejam aqui, não é contabilidade que nós estamos falando nesse item, nós estamos falando de gestão, visão estratégica, novos mercados,
formas de precificação, atendimento ao meu terceiro cliente, esse número aqui tende a aumentar a partir do momento em que o contador saia da sua zona de conforto e haja não somente como um contador, mas como um defensor dos direitos do cliente. Esse contador ele precisa ter visão estratégica de cada cliente seu. Ele precisa levar dicas, sugestões para que o seu cliente cresça. Ah, mas o meu cliente vai ficar rico e você vai ficar rico também, se você está pensando só financeiramente. Porque a partir do momento que a empresa, que o seu cliente caminha a passos largos, num faturamento maior, você, contador, também irá caminhar a passos largos, porque você estará com ele. Isso é importante que você saiba. Então, meus amigos, saiam da zona de conforto. Esqueçam que o contador é um mero ou simplesmente um preenchedor de guia. Não é isso. O contador não é um despachante de informação ao governo, simplesmente. O contador, ele é o médico necessário para a empresa. Como deveria ser? Poderia ser mais próximo atuando como consultor de negócios, 73,24%. Ou seja, os clientes acreditam que o contador ele deveria ser mais proativo na sua empresa. Poderia se preocupar apenas com a burocracia e outros, pensamento retrógrado, né? Um pensamento ainda daquele administrador que acredita que o contador é um mero preenchedor de guia. Não vejo outro papel que poderia cumprir também é aquele cliente que não enxerga o potencial e o poderio que tem o contador. Pessoal, nós temos uma profissão, uma linda profissão, aonde nós temos o conhecimento da parte contábil, nós temos o conhecimento da parte administrativa e gestacional, nós temos o conhecimento econômico. O contador hoje, nessas 3 vértices, não há quem bata. Por que então que nós temos que ser meros preenchedores de guias? Ora, pense nisso. Saia da sua zona de conforto. Seja um profissional atuante. Seja aquele profissional diferenciado no mercado, que quer saber e que se alegra quando o seu cliente consegue dobrar, triplicar o seu faturamento. Qual é o nosso cenário atual? Qual é aquilo que nós vemos hoje? Cliente com cada vez menos tempo e paciência para a burocracia, um país extremamente burocrático. O Brasil, hoje, é talvez o país mais burocrático do mundo. E essa burocracia entrava muitos trabalhos, muito comércio, muita prestação de serviço. Aí é que entra também o papel do contador. Pois se o contador tem o conhecimento da contabilidade, da administração, da economia, ele tem total e potencial para ajudar o seu cliente. Deixa que a burocracia eu resolvo, cliente. Vai vender, vai trabalhar, vai produzir. A burocracia é comigo. Cliente usando cada vez mais tecnologia, que não é cara e é muito segura. Vejam, a tecnologia da informação, ela é um aliado do contador. Ela é talvez uma das ferramentas mais preciosas que o contador deve ter ao seu dia a dia, o braço direito. Se você tivesse um segundo braço direito no seu corpo, tenha certeza, esse segundo braço direito chamaria tecnologia da informação. Pois é através dela que nós, contadores, trabalhamos. Ou você acha que a Receita Federal aceita uma declaração de imposto de renda, um exemplo só, aceita uma declaração de imposto de renda no papel hoje? Nunca. Ou você acha que a Receita Federal aceita uma declaração do SPED no formato do papel? Jamais. Ou você acha que a prefeitura, vamos num exemplo mais simples, a prefeitura deixa que você emita uma nota fiscal no seu formato manual? Não.
Hoje, a tecnologia domina. E se o contador não tiver essa tecnologia no seu braço, no seu lado direito, ele morre. Ampliação do uso de meios remotos para acesso de serviços. Um exemplo que eu acabei de dar aqui, emissão de nota fiscal eletrônica prestadora de serviços. Tende a todos os municípios do Brasil terem a emissão de nota fiscal eletrônica de prestação de serviços. Por que isso? Agilidade, facilidade, melhor controle. Porque você, contador, é um desafeto da tecnologia, se a tecnologia é a tua ferramenta. Ah, eu não gosto do computador. Meu Deus, como eu detesto chegar na segunda-feira e ter que ligar o computador. Ui, com aquela impressora barulhenta. Ai, meu Deus do céu. Ui, com essa internet que não funciona. Meu amigo, para de reclamar. Trabalhe a seu favor e não contra. Se o teu computador está ruim, faça um caixinha e compre um melhor. Se a tua impressora já não está dando conta, jogue, compre uma melhor. Faça um caixinha, se organize, se reprograme, mas não deixe que a tecnologia seja o vilão no teu escritório. Desafios atuais e futuros. Ter mais tempo para estar mais próximo do cliente. Ora, meus amigos, você como contador, você tem que ser o braço direito do seu cliente. Pois você, como contador, sabe tudo a respeito, ou deve saber tudo a respeito de contabilidade, administração e economia, que são as áreas que o cliente necessita. Aumentar as chances de seu cliente ter sucesso, claro, através de relatórios, através de comunicação, você pode direcionar a vida do seu cliente, fazer com que ele tenha sucesso, consequentemente você terá também. Falar a língua do cliente, tornar o negócio e organização contábil escalável. Esses são os desafios atuais e futuros, alguns deles que nós, profissionais da contabilidade, devemos ter. Devemos. E não sentar e dizer, puxa vida, ó céus, ó azar, onde é que eu vou parar? Porque o governo não me ajuda, porque não sei quem não faz não sei o quê. Cara, para de pensar assim. Se você continuar pensando assim, 10 anos. 10 anos você fica no mercado. O que o cliente espera? Espera que o contador dê consultoria sobre boas práticas para o negócio, que o contador chegue na empresa, no seu cliente e diga, olha, meu amigo, se você fizer isso, isso e isso, você aumentará o seu faturamento em X%. Se você fizer isso, isso e isso, você economizará tantos por cento. É isso que o cliente pede. E indicar as melhores maneiras de formatar nosso fiscal e financeiro. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ouvir de pessoas que não eram clientes do escritório dizer, eu não sei fazer precificação do meu produto, eu coloco 100% lá e seja o que Deus quiser. Será que está correto isso? Será que ele não está vendendo almoço para comprar janta? Analisar criticamente os dados, buscar oportunidades de economia, ser proativo no que se refere à gestão. Estão vendo? O cliente não quer mais apenas a fatura ou a guia ou a DARF emitida. O cliente quer que você, contador, trabalhe mais fortemente e na linha de frente da empresa. Pois você tem o poder. Poder do quê? Da informação. Ninguém que queira viver o futuro poderá viver como no passado. Isso já dizia um velho filósofo, Fábio Vinícius Primac. Ninguém que queira viver o futuro poderá viver como no passado. Ou seja, solte suas amarras de profissionalzinho e seja um profissional requisitado no mercado, com qualidade, com aquele perfil profissional que o cliente exige e espera, com aquele perfil em que o cliente pague com gosto o honorário.
chegue no final, chegue no início do mês, agora sim, paguei tudo, vou pagar o meu profissional gabaritado, o meu contador que está me ajudando a elevar a minha empresa. Seja esse profissional. Contabilidade inteligente para as novas demandas. A contabilidade atual ou a contabilidade que nós precisamos e queremos é essa, contabilidade inteligente. Ela atuará ou atua como uma ferramenta de gestão. Ela tem uma amplitude maior do que simplesmente emitir folha de pagamento ou fazer uma guia para o seu cliente. Precificação adequada, relacionamento e presença real, inovação em novas tecnologias, consultoria técnica, tanto da parte de gestão, quanto econômica, quanto contábil. Esta é a contabilidade inteligente, esta é a contabilidade 4.0 que nós precisamos. E que cada contador e que cada profissional contábil precisa ser. Bom, para chegarmos a esse ponto, eu vou passar a vocês, pessoal, 7 dicas que fará com que o seu trabalho como contador eleva ou seja um grau um pouco maior do que a grande maioria hoje trabalha. 7 dicas. Querem ver? Primeira, aproxime-se de seu cliente. Talvez a dica principal. O seu cliente é seu rei. O seu cliente, perdoe-me, é seu Deus. Programe reuniões mensais para acompanhamento dos negócios do seu cliente. Se você está distante fisicamente, a tecnologia permite que você marque presença por meio de ferramentas de conferência, como Skype, o próprio WhatsApp, Google Meet. Já ouviram falar nessas tecnologias? Quem é da Uniguaçu, da Campo Real, da Univale, já viu falar nessas tecnologias, porque diariamente nós estamos trabalhando com elas. É através delas que diariamente nós estamos, nesse período de pandemia, dando nossas aulas. Então, se nós temos isso de uma forma correta, sendo aplicado de uma forma de sucesso no nosso dia a dia, nas aulas, por que não atuar com o nosso cliente? Eu tenho um escritório aqui em Guarapuava, no centro de Guarapuava. Eu tenho clientes que ficam a 15, 20 quilômetros de distância. Eu vou mensalmente nesses clientes. Vou, verifico como é que está o andamento dos trabalhos, pergunto se estão precisando de algo mais, apresento alguns números relacionados aos meses anteriores, traçamos algumas metas de planejamento, cobro honorário, verifico as notas fiscais que estão sendo emitidas, verifico algum erro nesse sistema que esteja acontecendo. Esse é o contador que o cliente necessita. Mesmo que você vá uma única vez no escritório para fazer isso, que você perca entre aspas, duas horas e meia de trabalho nisso, é esse o profissional que o cliente necessita. Ok? Seja próximo ao seu cliente. Segundo, invista na capacitação. Muito mais do que reter talentos, a capacitação está ligada também à continuidade do seu escritório contábil. Lembram-se dos 10 anos? A gestão de pessoas feita de forma estruturada é fundamental para que seu escritório conte com pessoas motivadas e preparadas para acompanhar o crescimento do seu negócio e com habilidades para a sucessão. Por isso, esse tema deve estar no seu radar. Ou seja, se você tem talentos no seu escritório, invista na capacitação dele. Se você não tem, crie o talento. Ora, crie o talento. Se você tem um escritório com 1, 2, 3 funcionários, capacite cada um deles. Faça com que esses profissionais estejam capacitados e estejam à altura da sua prestação de serviço contábil, como contador. 3, automatize os processos manuais. Pessoal, é inadmissível que hoje você tenha um escritório de contabilidade e trabalhe com 60%, 70% em modos ou processos manuais.
Rapaz do céu, você tem tanta tecnologia, tantas ferramentas, use-as. Ah, mas são muito caras. Deixa de balela. Tem tecnologia hoje gratuita. O WhatsApp é gratuito. Google Meet tem algumas ações que são gratuitas. Google Drive, gratuito em algumas coisas. Skype também, mesma coisa. Ora, o que está emperrando a você fazer isso? A preguiça? Implementar sistemas que integrem as informações do cliente com o sistema contábil do escritório traz segurança, agilidade e organização ao processo. Além das movimentações, é possível conferir e baixar também os documentos hábeis digitalizados, facilitando a guarda dos mesmos. Pessoal, o contador continua sendo um guarda-livro, continua sendo. Porém, não é o guarda-livro físico, mas o guarda-livro digital agora. As informações que antes eram em livros, livro diário, livro razão, livro DSS, apuração de CM, blá, 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 hoje são informações digitais, que nós, contadores, precisamos, de forma organizada, armazenar. Armazenar para quem? Para o nosso cliente, para o fisco, quando necessitar, enfim. 4. Busque alternativas seguras para guardar as informações do escritório e do cliente. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Em 1990, lá se vão 31 anos, eu era digitador no escritório de contabilidade. Digitador. Hoje, praticamente, nem existe mais essa profissão, não é? A minha função principal nessa época era pegar os lançamentos contábeis e lançar no sistema. Essa era a minha função. Na época o escritório era grande, então tinha um volume de lançamentos contábeis também muito grande. Eu tinha a obrigação, o dever de, todo final de semana, fazer um backup das informações. Eu tinha essa obrigação. Porém, eu, piazão, né, nasci em 75, 90, eu tinha 15 anos. Eu não levei a sério quando meu tio disse, todo final de semana você tem que fazer o backup, Pia. Todo final de semana. Se você não fizer o backup, você vai perder as informações. Eu, tongão, não dei bola para o tio. Fiquei durante 2 meses sem fazer o backup. O que aconteceu? Lógico, Lady Murphy. No 3º mês, uma segunda-feira, chegamos ao escritório, liguei o computador, e quem disse que ligava? O computador queimou. E lá se foram todas as contabilidades. Como é que eu fiquei? Bom, além da surra que eu levei, né, eu tive que, durante 3 meses, digitar tanto a parte do dia, né, do período contábil, quanto aquilo que nós estávamos perdendo. Aquilo que nós havíamos perdido. Sábado e domingo, então, o meu trabalho era digitação de lançamentos perdidos. Depois daquilo eu aprendi a lição. Depois daquilo eu escutei o meu tio. Agora eu tenho um backup de tudo e de todos. Eu tenho um backup do backup. Eu tenho backup do backup do backup. Para vocês terem uma ideia. Pois isso é segurança. Certo? 5º, atue como consultor de negócio. Você não é mais contador. Você também é contador, você também é administrador, você também é economista. Atue como este profissional. É isso que o mercado está exigindo. 6º, crie um ambiente colaborativo. Preste atenção. Quando você trabalha no escritório de contabilidade, você não é o único profissional. Existem mais profissionais. Cada um desses profissionais possuem as qualidades inerentes a ele. Essas qualidades você pode muito bem colaborar, fazer com que ela flua entre todos e fazer com que todos tenham as mesmas qualidades. Uma diferença aqui, uma ali e tal, mas no frigir dos ovos é isso. Faz parte do mindset do contador inovador um ambiente colaborativo.
Estruturas hierárquicas deixam de ser barreira para a interação, e a tônica é estar com a porta sempre aberta. Esse ambiente estimula a participação e o fluxo de melhorias do negócio. Pessoal, não atuam como aquele profissional que retém a informação. A informação é minha, o trabalho é meu. Não. Você tem outros. Distribua. Seja coerente. Trabalha de forma inteligente, meu amigo. E por último, utilize as redes sociais a seu favor. As redes sociais têm o seu lado negativo? Lógico que tem. Mas tem também o seu lado positivo. Seja ou utilize esses lados positivos que as redes sociais proporcionam. Vai no Facebook. Hoje é o dia do contador, do profissional contábil. Faça uma arte, envie. Vai lá no LinkedIn, atualize as suas informações profissionais. Vá lá no Instagram, faça uma live. Ora, o que impede você fazer uma live do seu escritório? Levando uma informação, quem sabe, uma novidade? O seu cliente precisa disso. O seu cliente quer isso. O seu cliente quer a prestação de serviço, mas quer a interação também. Certo? Pessoal, eu agradeço muito a participação de todos. Agradeço muito você ter me aturado até agora. Eu fico à disposição completamente de vocês, caso tenham alguma dúvida. Estou aqui para saná-los. Desejar mais uma vez felicidades nesse dia do contador. O meu agradecimento especial ao professor Fabiano, da Univale, professor Nelinho, da Uniguaçu, ao nosso reitor, professor Edson, das coligadas UB, a toda a nossa comunidade acadêmica, tanto da Campo Real, da Univale, da Uniguaçu, da UEPG, que temos colegas assistindo, da Unicentro. Muito obrigado a todos vocês. Abraço. Até mais.